procissão de Frei Damião. Essa matéria está no blog Visão Social, postada por Raminho Coifé. E Raminho fez algumas afirmações que me chamou a atenção. E vou questioná-lo no decorrer desse bate-papo aqui. Espero que ele não fuja da raia. Por quê? Né? Porque às vezes o camarada faz uma matéria e não imagina que suas palavras vai gerar uma polêmica. É isso mesmo. E quando o leitor vai a fundo daquilo que foi postado, que foi lido, as frases dão conotações bem polêmicas. Foi dessa forma que eu vi sobre essa postagem, onde politizaram a procissão de Frei Damião. Você conheceu o Frei Damião, não é, Raminho? Conheci Frei Damião. Decão conheceu o Frei Damião. Inclusive, Decão foi se batizar com o Frei Damião. Eu tenho assim, uma admiração muito grande por Frei Damião. Não sou devoto de Frei Damião, como não tenho devoção por santo nenhum. Mas eu tenho admiração grande pela imagem, pela figura, pelo que ele representou ao povo nordestino. E simplesmente também por ser um franciscano que realmente se cobriu de humildade. Não é? Porque é uma diferença entre ser humilde, não é, e ser humilhado. Ele nunca se permitiu ser humilhado, porque ele tinha posições rigorosas. Ele era uma pessoa de firmeza. Frei Damião, ele tinha muito pulso. Isso, essa grandiosidade de homem faz ter uma admiração muito grande por Frei Damião. E sempre vou, inclusive todos os anos, eu vou à procissão, né? Eu vou à caminhada de Frei Damião. O que é a procissão de Frei Damião, no seu ponto de vista, como gravataense? O que é a procissão de Frei Damião para Gravatar? Jota, para Gravatar, em primeiro lugar, não existe nenhum movimento, não é, religioso em Gravatar que tenha a dimensão, a proporção, o envolvimento que é Frei Damião. Arrastar 3, 4, 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas numa estrada longa, não é? Porque a pé, inclusive pessoas de todas as idades. Então, isso mostra justamente esse envolvimento de fé, de acreditar, como eu não vou lá pela fé, eu não tenho fé em Frei Damião, certo? Eu acredito, eu gosto da postura, da posição de Frei Damião. Enquanto eu viver, eu vou sempre a todos os movimentos em Gravatar de Frei Damião. Infelizmente, a política atrapalha muito e atrapalhou muito esse movimento e tem atrapalhado esse movimento. A cada dia, a caminhada de Frei Damião tem se politizado, como você postou no seu blog? Sim, com certeza. Veja bem, em primeiro lugar, eu postei no blog... Então deixou de ser uma caminhada de fé e uma procissão política? Usam, é diferente, usam. Quem caminha para Frei Damião, caminha porque vai lá por devoção, vai lá por religiosidade, vai lá por admiração. É uma história. Aproveita esse movimento de massas, de todos os níveis e idades, aproveitam e criam a cada procissão um fato político. Por quê? Isso aí não tenho dúvida. Mas isso aí é o seguinte, eu fiz o artigo e teve um leitor do blog que fez um comentário. E ele foi justamente o leitor que colocou num papel, na mente dele, escreveu aquilo que eu queria que as pessoas entendessem. Porque com o blog Visão Social, eu não tenho preocupação com o acesso, nem sei se ele é bem acessado. O que eu sei é o seguinte, que ele tem sim muito conteúdo e responsabilidade. Quer dizer, o que eu falo, o que eu digo, o que eu escrevo, o que eu posto, até de outros jornais, de outras agências de notícias, eu posto porque eu acredito naquilo que eu estou postando e pronto para assumir e defender aquilo que eu estou postando. Você chegou a ver muitos políticos, você esteve na procissão, você falou que todos os anos acompanha, e você chegou a ver muitos políticos ali na procissão. Do seu ponto de vista,
como um cara crítico, um gravataense que é crítico, tem blog, já fez coluna social aqui na Gravata FM, onde tem as portas abertas. Escrevi para a JC, onde começa uma coluna muito boa. Isso. Semana, né? O que os políticos fazem em um evento de fé, onde as pessoas caminham por admiração, pela fé a um homem, como você falou. O que é que o político quer voto? Onde está o voto no povo? O grande produto que tem voto é a procissão, entendeu? Né? Tem muita gente, tem muito voto. Então, o político, ele é meramente oportunista, sem exceção. Todos. Sem exceção. Todos. Porque a sazonalidade das visitas é de acordo com o interesse e a proximidade eleitoral. Próximo ano, tenha certeza que lá vai ser mais um comitê de todos os candidatos do que próprio a homenagem a Frei Damião, que até pode estar santo, né? E o processo de o povo que está presente numa caminhada como essa, o povo dá atenção aos políticos? De jeito nenhum. Colocam eles até para celebrar a missa também, né? O prefeito da cidade, não é só o Bruno Martiniano, mas outros prefeitos da cidade, né? Osânia, etc e tal, todos fazem uma liturgia com um membro que está ali pregando. Jota, veja bem, Frei Damião não é aceito ainda pela Igreja Católica. Não é? Então, por isso que eu acho, até quando eu disse e reconheci a ausência do pároco da cidade, né? Eu coloquei isso no artigo, e o Oswaldo Alves comentou de maneira muito inteligente, muito sábia, aquilo que eu publiquei, é pelo seguinte: o bispo de Caruaru ia à procissão praticamente todos os anos. Nós estamos vivendo hoje o momento mais importante da história religiosa de Frei Damião, que está sendo beatificado, canonizado para virar santo. Seria o primeiro santo popular do Nordeste, Frei Damião. Quer dizer, e representantes da Igreja Católica do Vaticano estavam em Gravatá, estavam em todos os eventos de Frei Damião. Então, será que o padre João Paulo e o bispo de Caruaru, Dom... até esqueço o nome do bispo, né? O bispo de Caruaru, por que não estavam lá? Será porque a igreja não aceita ainda Frei Damião? Está em processo investigativo? No artigo que está no seu blog, nessa matéria, que politizaram a procissão de Frei Damião, fala que o pároco do município, da igreja matriz, se achando maior que o evento católico e gravataense, não deu o ar de sua graça. Ele é maior do que o evento de Frei Damião, que é a caminhada de Frei Damião. Ô Jota, tem pessoas que se acham maior do que um elefante, né? Mais importante, né? Tem pessoas assim, independente de ser padre, de ser comerciante, de ser radialista, ou colunista, blogueiro, etc. Tem pessoas que são maiores, querem ser maiores do que um elefante. Então pode ser que ele seja maior, ou algo internamente dentro da igreja, certo? Ele como pároco oficial da cidade não esteja justamente participando deste momento, porque é um momento que a igreja aqui, que o Vaticano não aceitaria. É o único político que eu vi lá, Fernando Rezende, né? E ele estava no meio da multidão ou ele estava no povo, E ele sempre esteve ao lado do prefeito, né? Era muleta, né? Era assim, me segura que eu caio, era a terceira perna. Não é a terceira perna, o prefeito Bruno Martiniano era Fernando Rezende. Isso, não tenha dúvida que isso é uma verdade. O prefeito estava no palanque? Estava cumprindo o papel dele no palanque, já que todos os prefeitos, né, usam, né, porque financiam, patrocinam o palanque. Aí acha que tem como uma procissão acontecer sem o apoio do município, sem o patrocínio do município? Não, veja bem, é uma diferença enorme entre o município, a prefeitura e o prefeito. Se o município está patrocinando, o município somos nós. É o povo que está patrocinando. Então, é nada mais justo que um representante religioso assuma em sua totalidade a liderança daquele evento. Seja ele, eu só recomendo,
Eu acho que o município tem que apoiar todos os eventos do candomblé, eventos dos evangélicos, eventos dos católicos, porque o município convive com todas as raças, todas as crenças, então tem que ter um apoio, né, sem distinção, certo? Agora, usar isso como trampolim político, eu acho que isso não é muito bom. Porque mesmo que política e religião se misture, mas eu acredito que o sentimento de fé das fiéis que vão lá, eu acredito que não vai buscar, ninguém pensa que vai tirar vantagem porque está ali, porque as pessoas vão para ali, não vão saber quem é bom e quem é ruim, vão lá para buscar fé, força. Você viu algum vereador do município num palanque junto com o prefeito? Ah, sim. E por que Fernando Rezende, que é vereador do município, você deve saber porque você conversou com ele, não estava ali naquele palanque? Se ele é vereador do município? Eu fiz a pergunta. Tá, eu escrevi Você isso. perguntou isso? Eu escrevi isso aí. Com ele não dá. Não está ali não. Ali não dá, com ele não dá. E isso é resposta dele? Claro. Na íntegra, o que falou, eu escrevi. Como aconteceu na casa do Valdeir Borges, o que aconteceu lá, eu escrevi. Né? O comportamento do Cláudio Castanha, eu coloquei, repercutiu na Assembleia, repercutiu na cidade, mas justamente porque o que repercute é justamente você falar a verdade. Por exemplo, em Valdemar Borges tinha, eu falo como colunista agora e não como comediante político. Na festa de Valdemar Borges tinha ex-secretários, por exemplo, bêbado caindo nas mesas. O quê? Certo? Como é, rapaz? Bêbado. Se cospendo pra lá e pra cá. Quem? De Não, Gravatar? Não, de Gravatar. Ex-secretário? Ex-secretário. De qual secretaria? Jota, eu não faço a chamada de intromissão no comportamento na vida das pessoas. Quer cair, caia. Quer beber, beba. Ex-secretário, ex-secretário é uma pessoa pública. Então se o cara lidar com o povo, se o cara é um secretário, significa que ele é político, ele se mete na política, vive dentro da política, então não pode se escandalizar dessa forma. Peraí, quem cuida da imagem dele é ele, não Mas sou a eu. população Tá? está de olho. Cada um que cuida da sua imagem. Se você observou, se você viu que o secretário estava bêbado, não vamos. é porque ele é alguém. Se ele não fosse ninguém, você não ia ver. Pessoas do nosso convívio, Jota. O que quer dizer o seguinte, é que eu não vou a evento, não vou a... Em primeiro lugar, não me convide. Se convidar, eu vou pensar se eu vou. Né? Vou pensar que vou. Porque onde eu gosto de estar, eu gosto de Valdemar Borges, o perfil dele, o jeito, o bom humor como cidadão. Como político tem minhas restrições. Eu acho ele até um fraco político, né? Na questão do próprio PSB. Agora, eu tenho essa opinião pessoal. Certo? Agora eu preciso conhecer mais o trabalho dele como deputado, como político, para que eu possa ter justamente a admiração de grande político. Que eu não vejo Valdemar Borges um grande político. Luciana Santos é uma grande política. Luciana Santos, ela tem a força, tem a liderança do partido. Valdemar não. Valdemar foi incapaz de ser presidente da Assembleia, tendo majoritário e apoiado pelo próprio governo. Então é uma fragilidade política extraordinária. A gente fugiu um pouco de Frei Damião. Vamos voltar lá para a caminhada de Frei Damião. No texto aqui na matéria, há uma afirmação onde o vereador não sabe se sai ou se fica. Ou é mero arroz de festas, pois dança com Valdemar Borges e canta com Frei Damião. Veja bem. Quem é o vereador que não sabe se sai ou se fica? Não, quem é o vereador? Nesse caso, isso aí foi um comentário de um leitor. Sim. E eu publiquei porque eu achei que ele entendeu tudo que eu escrevi. Ele teve a sabedoria de escrever o texto. Não é? Ninguém é obrigado a entender o que eu escrevo. Eu vou lá e posto aquilo que eu acredito. Então, veja só, esse vereador, na matéria principal, é Fernando Rezende. No comentário, ele citou quem é esse que estava lá. O único vereador que eu citei o nome foi Fernando Rezende na matéria. Então ele não sabe se sai ou se fica?
Eu acredito, eu acho. Você acha que ele está em cima do muro? Não, em cima do muro não. Eu acho que ele não sabe para onde vai ainda, né? Ele dança Ele com Valdemar Borges? A questão de Fernando Rezende, conheço muito bem. Eu não estou falando aqui de Fernando Rezende, estou comentando, né? Ninguém está falando mal eu estou aqui. comentando Tá falando a fato. postura dessa pessoa. Então, por exemplo, Fernando Rezende é uma figura agregada. Era o sanguessuga em todo o processo, não é de chupar o governo, mas era a figura política agregada a Bruno Martiniano. Aonde via Bruno Martiniano estava a sombra de Fernando Rezende. E todos os eventos, todos os lugares, durante muitos anos. Qual é a verdade? Será que a memória do povo, radiografia da visão social do blog, não percebe o conteúdo daquele político? Mas houve um rompimento, Ramiro? Jota, é aquela velha história. A política não é muito diferente do casamento. Aliás, o casamento é uma grande política. E o homem ciumado, né, com a mulher, que dá miséria. Imagina um ciúme de outro homem dentro do processo eleitoral de um político do poder. E quem estava com ciúme de quem? Todos os políticos são meramente ciumentos. Na primeira coisa que fazem quando elege prefeito numa cidade, dá um chute nos testículos do vice-prefeito. Isso fazem 90% das cidades desse Brasil. Não é verdade? Afasta logo para lá. Tira. Quer dizer que o prefeito Né? chutou os testículos de Então, Rafael. Veja só. Ramiro, acho que você precisa vir aqui com mais tempo pra gente falar de política. É chute no saco, Jota. Isso é uma linguagem nova lá. Porque nós precisamos Então falar. quer dizer que Rafael hoje... não. Veja, Rafael, Levou um chute no testículo. olha, Rafael, o Joaquim quando era vice, né, o vice de várias cidades, né, o vice o único vice que não deu trabalho em Gravatar, eu acredito que foi João Paulo, né, porque João Paulo é igual a Marcos Maciel, né, ele é o Marcos Maciel de Gravatar, o velho do João Paulo, né. Olha, não vamos falar muito não, porque... A gente solta o que não deve. Mas vamos voltar para Fernando Rezende. Vamos voltar para Fernando Rezende. Na matéria aqui, afirma que ele não sabe se sai ou se fica. E que dança com Valdemar Borges e canta com Frei Damião. Ora, Fernando Rezende é um pretenso candidato a prefeito. Valdemar Borges é um pretenso candidato a prefeito. Bruno Martiniano é candidato à reeleição. Fernando Rezende está com Valdemar Borges. Foi o que eu entendi aqui. Se ele dança com Não, eu não sei com quem ele está. Fernando Rezende hoje não está com ninguém, né? Ele está procurando estar com ele mesmo, né? Ele quer fundar um partido para ele, vai trazer um partido para fundar, não, vai trazer um diretório municipal, está em busca de filiado, quer montar um grupo político, entendeu? Que eu acho ele muito afoito para fazer isso, né? Ele é ousado. É ousado, né? Afoito, é corajoso, vamos dizer assim, né? Porque dentre feras, né, ninguém subestima a capacidade política de Bruno Martiniano, que tem. Verdade. Certo? Verdade. Tem. Muita. Senão não seria o E prefeito. ainda tem a caneta. Entende? Governo é governo. Olha, o que eu vejo é o seguinte, eu não gosto de ver palhaçada e alguém querendo fazer de besta. Lógico. E eu acho que começam a me fazer de besta quando eu não entendo o jogo de um político em relação àquilo que ele está fazendo. Ô, Ramiro, Pensa que o povo é besta. governo é governo. Claro, Né? claro. E Tem tem a o caneta, poder tem da o poder. caneta. Eu digo isso pelo seguinte, porque é isso que Valdemar Borges usou lá para atrair, né, os pré-candidatos a prefeito em Gravatar, é isso que ele usou, foi o Nota Luz. Ele usou essa isca para atrair. E quem estava indo, muitos estavam acreditando que estava indo porque estavam preocupados com o Nota Luz, que não era. E nem tampouco era a preocupação de Valdemar Borges. Era o produto que ele tinha para fazer o seu marketing político. Sabiamente o fez. Pronto, vamos lá. Ele que, como você falou, Val quis mostrar força para o governador. Não, ele quis mostrar para as pessoas que ele contaria com o apoio do Palácio caso ele saísse candidato a prefeito de Gravatar. Certo. Bruno Martiniano, nas eleições, nas últimas eleições, onde se elegeu, estava com Armando Monteiro. Na eleição agora, passada para governador, Bruno Martiniano fez um grande gesto ao governador Paulo Câmara, onde foi o primeiro prefeito da oposição
abandonar Armando Monteiro e ir para o palanque de Paulo Câmara. Bruno Martiniano, com certeza, é candidato à reeleição, como ele mesmo já falou aqui no programa. Valdemar Borges, deputado estadual, líder do governo na Assembleia, trouxe o governador para dentro de sua casa. Fernando Rezende, vereador do município, rompido com o prefeito, muito ligado ao deputado federal Sebastião Oliveira, que hoje é secretário de Transportes. No meu ponto de vista, 3 grandes forças ligadas ao governador e 3 pré-candidatos, quer dizer, 2 pré-candidatos e um candidato à reeleição, que é o prefeito. Com quem o governador vai ficar? E o pessoal falam 3 grandes forças ligadas ao prefeito. Ao governador. O Gravatar só tem 2 forças políticas. O resto estão tentando chegar lá. Tá? Gravatar tem 2 forças políticas. O resto estão tentando, estão jogando perua, ver se o povo entende, ver se o povo aceita, ver se cai na graça, para que possam ser candidato ou negociar vice, etc e tal. Esse é o processo político, Jota. Não é diferente disso, não. Então não é força que esses 3 indivíduos têm diante do governador. Não é isso. A força que ele tem, a densidade eleitoral dele que prevalece. Se ele tem densidade eleitoral, acabou. Isso fala por si só. É o governo que vai querer estar do lado dele. O governo busca força no município, e não o município busca força no governo. Que o governo é de 185 municípios. Então, há uma inversão aí de entendimento na questão desse comportamento político, né? Você acha que quer dizer que essas pessoas não dependem do governo, o governo depende delas? Evidentemente, sem dúvida nenhuma, e o governo faz graça. O governo chegou aqui, né, e comprou todo mundo. Né? Se elegeu governador. Não teve uma liderança que ficasse com outro candidato. Que era pesado, ruim de descarregar, apesar que tinha um grande discurso, um grande empreendedor, né, que Armando Monteiro, mas era pesado, né, era aquela coisa meia, né, de não sair da caverna ainda, a sua fisiologia, vamos dizer assim, a sua fisionomia também política. Ele tinha esse contexto, difícil de carregar. O que aconteceu? Chegou e foi fulano, ciclano, beltrano, todo mundo ficou com Paulo Câmara, o mero desconhecido governador. Negociação, articulação. Não é à toa que a campanha do governo é 200 milhões de reais.